Sejam bem-vindos a mais um episódio NKNcast. E hoje trataremos sobre um assunto que causa muitas dúvidas nos empresários, que seria a demissão por justa causa. Quais são os requisitos? Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, ouça também no Spotify, siga nossas redes sociais, você estará por dentro de todas as novidades. Hoje estamos aqui com o nosso time trabalhista. Meu nome é Ítalo Corrêa, sou estagiário aqui no NKN, no escritório de advocacia NKN. E estou aqui na minha frente com a doutora Bruna. Tudo bem, doutora? Oi, Ítalo, tudo bom? Estar aqui. Eu fico muito feliz também de estar aqui. Tudo bem, Márcia, que é nossa assistente jurídica, responsável também por muitos processos, acompanhado sempre da doutora Bruna. Oi, Ítalo, tudo bem? Tudo certo. Vamos aos requisitos da demissão por justa causa. Muitos empregadores pensam quais são os requisitos, têm dúvida, posso sem uma advertência, tem que dar tantas advertências. A questão é a seguinte, tem que ser um motivo grave, eles têm que ter um motivo pertinente. Onde que estão esses requisitos? Está na CLT, né? No artigo 482, e lá elenca certinho, mas os principais são atos lesivos tanto ao empregado, ao próprio empregador, a colegas de profissão, do ambiente de trabalho, à empresa, falta de confidencialidade, acaba soltando assuntos que são particulares da empresa a terceiros, e isso sempre tem que ter prova. Isso é muito importante. Questões criminais, a doutora pode explicar um pouco mais sobre isso, doutora? Essas questões criminais? Posso sim, existem essas que são mais recorrentes, mas a dispensa por justa causa, ela gira em torno de quebra de confiança, né, entre o empregado e o empregador. Tem a questão de processo criminal transitado em julgado, faltas reiteradas, mas eu acredito que a gente não precisa ficar elencando cada um deles, a gente pode conversar sobre cada um e suas, tem muita coisa para a gente falar, a gente pegar um só, por exemplo, desídia, que às vezes é falta de produtividade, preguiça no trabalho, mas o que o empregador não pode fazer, eu acredito que é uma recomendação para ele, cometer alguns erros ali, que acredito eu, uns erros para fazer não cometer esses erros quando tiver que fazer uma dispensa por justa causa. Evitar o perdão tácito, tem que ter a imediaticidade na conduta. Então, quando houver ali essa conduta grave que o Ítalo falou agora, o empregador ele tem que ser imediatamente a conduta tomar uma providência, porque às vezes ele fica ali apurando muito tempo e não pode. Para você não ter a reversão dessa justa causa na Justiça do Trabalho para uma dispensa sem justa causa e ter que pagar todas as verbas inerentes da demissão sem justa causa, mais uma possibilidade de indenização para o empregado aí, depende do juiz que pega. Então, ele precisa ser imediato. Ele não pode deixar o perdão tácito, por exemplo, faltas. O empregado começa a faltar muito. Começa a ter uma falta, aí o empregador fala assim, e não traz atestado, não justifica por que faltou. O empregador, não, tudo bem, se ele faltar de novo, aí eu converso com ele. Mas o que o empregador tem que entender é que quando ele não conversou sobre essa falta, não deu ali uma advertência verbal, não chamou o empregado para conversar por que você faltou, ele já é um perdão tácito. E ele não pode ser considerado depois para uma dispensa sem justa causa, faltas reiteradas que não foram consideradas. Então, não houve uma advertência verbal, nem uma advertência escrita. Então, o empregador ele tem que se atentar a esses passos para poder aplicar uma justa causa aí que realmente tenha validade e não seja revertida na Justiça do Trabalho. E se for levada para a Justiça do Trabalho, a gente tem provas para mostrar os passos que a gente deu aí até chegar a ela. E por isso que é muito importante ter testemunhas em caso de advertência, porque às vezes o empregado ele não quer assinar aquela advertência. Faltei, então não quero. Exatamente. Então, é importante ter testemunhas, porque na hora da justa causa precisa ter a comprovação, porque isso pode se reverter. E comenta um pouco para a gente, Márcia, sobre a questão da proporcionalidade, da questão que eu posso aplicar a advertência e logo depois, não, resolvi que aquela advertência não foi suficiente, eu vou despedir ele, vou dispensá-lo com uma justa causa, a mesma da advertência.
Na verdade, quando a gente vai aplicar uma justa causa, né, como a doutora Bruna já falou, a gente tem que ter um certo cuidado, uma cautela. Então, eu preciso observar todos os requisitos ali inerentes a uma demissão por justa causa. Então, eu preciso observar se essa hipótese que esse empregado praticou realmente está prevista ali na lei. Então, a CLT ela vai trazer de uma forma taxativa quais são as hipóteses que aquele funcionário pode ser mandado embora. Então, eu preciso observar essa taxatividade, se está previsto na lei. Eu preciso observar também, né, só para fazer um contexto geral ali, a imediatidade. Então, aconteceu o fato grave. Então, a partir da ciência do empregador por esse fato grave, eu já preciso mandar essa pessoa embora, né? Eu não posso demorar muito tempo. Então, por isso que essa imediatidade é muito importante. Aconteceu o fato e o empregador tomou conhecimento desse fato, eu já preciso imediatamente aplicar essa justa causa. A jurisprudência também, ela tem um entendimento no sentido de que não pode passar por muito tempo, né? Senão eu posso dar o perdão tácito, como a Bruna já tinha falado. Então, a jurisprudência fala aí num período de até 30 dias. Então, até 30 dias você tem aí para poder analisar. Então, você pode pegar esse prazo aí para você poder mandar embora, que é de acordo com a jurisprudência, porque a lei não fala nada em relação a um prazo. Além disso, em relação à proporcionalidade da pena, a gente precisa avaliar se aquela conduta do funcionário, ela comporta mesmo uma justa causa. Então, por isso que é muito importante que eu tenha um advogado ali avaliando, olha, essa conduta aqui não dá para aplicar uma justa causa, porque tem condutas leves que comportam outros tipos de penalidades, né? Então, a gente tem advertência verbal, advertência escrita, suspensão, e a justa causa, ela seria aquela penalidade mais grave, né? Então, a justa causa é o máximo que eu posso dar para a pessoa. E não pode fazer coisas, advertências, penalidades distintas. Então, um funcionário praticou um ato, ele tomou advertência. Se o outro funcionário praticar o mesmo ato, é advertência também. Não faz sentido aplicar a justa causa, que ele despediu por conta da proporcionalidade. Exatamente, eu tenho que observar essa proporcionalidade, né? Então, a doutrina, ela sempre fala para a gente numa gradação das penas. Então, eu preciso, não é de uma forma absoluta, né, que eu preciso observar essa gradação das penas, porque às vezes vamos supor que o funcionário matou outro funcionário. Não tem como eu dar uma advertência nesse caso, né? Então, eu já preciso... Não mate mais. Não mate, não tem como eu falar isso, né? Então, não é absoluto, então, mas eu preciso observar essa gradação. Então, uma advertência verbal, escrita, suspensão, e depois, né, realmente é uma coisa muito grave e uma justa causa. Então, eu preciso ter essa proporcionalidade e essa gradação. Não é absoluto, mas eu preciso observar. E também, quando a gente for demitir um funcionário, a gente também precisa, além de avaliar todos esses requisitos, analisar o histórico laboral do empregado, né? Então, foi a primeira vez que esse funcionário praticou essa conduta? Há quanto tempo que esse funcionário está na empresa? Qual que é a conduta do funcionário na empresa? Ele é um bom funcionário? Qual que é a personalidade dele? Ele é educado com seus colegas? Ele cumpre todos os horários certinho? Foi uma única vez? Então, eu preciso analisar num contexto geral, antes de demitir ali a pessoa por justa causa, né? E o empresário, o empregador não pode aplicar uma advertência e logo após demitir por justa causa. Né, doutor? Que a gente tem o princípio do bis e idem, né? Então, eu não posso punir o empregado 2 vezes por o mesmo ato. Isso eu não posso. Então, eu posso aplicar uma única advertência para aquele ato, né? Eu não posso fazer mais vezes isso, né? Exatamente. E quais são as burocracias? Decidir, o empregador resolveu dispensar por justa causa. O que ele tem que lembrar de fazer, o que ele tem que dar um contrato, algum termo para assinar, pensar, juntar provas, quais são as burocracias? Para ele estar dentro da lei e manter essa justa causa. Na maioria das vezes, eu acredito que o empregado leva para a Justiça do Trabalho requerendo uma reversão para ser em justa causa. Porque na maioria das vezes ele se sente que aquilo não foi culpa dele, que aquilo não aconteceu. Com base na prática nossa, mesmo você tendo, porque igual a gente conversou até agora, o empregador, vamos considerar que o empregador respeitou todos os passos. Ele realmente não teve o perdão tácito da conduta, ele teve imediaticidade em apurar e aplicar a justa causa, teve a questão da progressão ali, não aplicou uma pena muito branda, mas aplicou já a pena máxima por causa que a conduta pediu isso, não tinha como ele aplicar uma advertência ou uma suspensão, ou ele respeitou, aplicou a advertência, depois aplicou a suspensão, e mesmo assim o empregado não se endireitou, vamos dizer assim, e aí ele acabou aplicando a justa causa. Na Justiça do Trabalho, eu recomendo que mesmo com todos esses passos claros e respeitados pelo empregador, a gente precisa da testemunha.
A gente precisa que todos esses passos foram vivenciados e a gente tenha essa testemunha no processo do trabalho. Porque hoje em dia, querendo ou não, com base na prova oral de veracidade que a gente vai ganhar um processo, falando português claro. A gente não garante nunca o êxito do processo para o cliente, mas vendo na prática do tanto de tempo aí que a gente está na estrada, no processo do trabalho, principalmente na questão de reversão de justa causa, é a testemunha que vai pesar para o seu lado, que ela do empregador, no caso, que ela vivenciou, ela viu tudo aquilo, o empregador respeitou, então é um conjunto. Então, o empregador respeitou os passos que a gente disse até agora, a Márcia falou da progressão, do rol taxativo, então, ele respeitou tudo isso. Mas a testemunha, a gente está redondo para tocar um processo com tranquilidade. E aí. sempre adimplindo com as verbas, tanto verificando se o depósito do FGTS foi feito corretamente. Exatamente. Considerando que tudo isso foi respeitado. Então, aqui você está querendo dizer, por exemplo, o depósito mês a mês, né? Então, considerando tudo isso. Não. Márcia, você pode contar para a gente um pouco sobre qual a importância de um time jurídico, de um acompanhamento jurídico, uma assessoria jurídica, nesses casos de empregadores para dispensa, todo esse acompanhamento? É imprescindível, Ítalo, a contratação de um escritório ali, principalmente especializado em trabalhista, para poder auxiliar ali a empresa nesse momento de demissão por justa causa, né? Como a gente viu, depois essa pessoa provavelmente ela vai reclamar depois na Justiça do Trabalho, então eu preciso ter as provas muito encaixadinhas, né? Então eu preciso juntar, então o advogado ele vai fazer esse trabalho de juntar todas as provas, de orientar a empresa como que deve ser feita a demissão, como que eu junto essas provas, como que depois lá na frente eu posso descaracterizar também, né? Se essa pessoa entrar depois lá na Justiça do Trabalho. Então a importância de um advogado aqui é imprescindível, assim, para analisar todos os requisitos se realmente está sendo correta essa aplicação da justa causa. Então, é essencial. Além de dar uma autoridade para o empregador, né, mostrar que ele age conforme a lei, não influenciar outras pessoas a entrarem com as reclamações e formar também um time muito bom de funcionário, um quadro de funcionários qualificados, né? Eu acho que essas são as principais recomendações que nós damos sobre a dispensa por justa causa. Com eventuais dúvidas, nossos ouvintes, nossos telespectadores podem nos consultar, tanto nas nossas redes sociais, nos comentários, e sempre estaremos aqui notícias, eventuais dúvidas frequentes, assuntos sobre a legislação trabalhista, e agradecemos a presença de vocês. Fico muito feliz também de fazer parte desse time, muito qualificado. Obrigada, Ítalo. E ficamos por aqui hoje. Muito obrigado.